Bom, galera, o intuito dessa aula é falar um pouquinho das funções onde a gente consegue falar de valores máximos e valores mínimos, né? Então, vem mais da problematização da função do segundo grau, ou função quadrática, né? Então, o que a gente precisa perceber é que, às vezes, essa função está escondida em cima de um problema, e é o que mais dificulta quando a gente precisa prever a solução desse problema. Então, repare o seguinte: um exemplo que vai colocar você numa situação problema em que trata exatamente disso que nós estamos acabando de falar é a função, desculpa, a função aqui é quadrática, né? Então nós vamos discutir problemas de máximos e mínimos, né? E a situação é a seguinte: esse é um problema que está na apostila de vocês. Esse problema está nessa apostila que nós estamos trabalhando, que está no capítulo 3 do primeiro módulo ainda. E a página que se refere é a página 38. Então, ó, página 38 do módulo 1, primeiro módulo, e o capítulo 3. E o exercício em questão é o exercício 36. Né? Aqui nessa questão ele trata que existe uma pessoa que comprou um terreno que está às margens desse rio, e esse terreno nele vai ser construído uma pousada. Só que antes disso, o cara pretende cercar esse terreno na região delimitada, né, que ele comprou, e nessa região ele faz uma cerca com o seguinte valor. O metro da cerca que está paralela ao rio, ele paga R$ 12. Então, dá para pagar R$ 12 nessa cerca daqui até aqui, que nós aqui vamos nos dar o luxo de chamar de Y, e ele paga R$ 8 nas cercas perpendiculares ao rio. Ou seja, essa cerca aqui no rio, ela está de forma perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, ok? Então, essa cerca perpendicular, cada metro dela será cobrado R$ 8. Então, a primeira discussão, nós vamos tomar que essas medidas são diferentes, né? A paralela e as perpendiculares são diferentes, e como as perpendiculares ao rio nós chamamos de x, elas serão iguais. Então as medidas paralelas são iguais e essa outra medida aqui não vai ser igual, ok? Então a ideia é a seguinte: essa figura para nós representa um retângulo, né? Onde nós sabemos que a área do retângulo é base vezes altura, né? Então a base para nós será chamada de y, que é a míngua daqui de baixo, né? Enquanto a altura será chamada de x. Ou seja, a área de um retângulo vai ser a base vezes a altura, portanto, nós iremos fazer uma área que está em função de x e y. Né? Então, essa área será chamada de y, que é a base, vezes a altura, que é chamada de x. Ok? Essa é a intenção. Então, com essa situação, nós encontramos uma área que posteriormente nós iremos falar que essa área será em função do x. Né? Então, nesse caso, a gente vai ter que isolar a posteriori esse valor do y aí, para deixar ele sozinho. Ok? Então, nesse caso, só essa equação ela não consegue para nós substituir a ideia de que essa equação será uma equação de segundo grau. Para isso, a gente precisa pensar nas informações dadas no problema. Né? Claro que essas também são informações dadas no problema, mas essas aqui, ó, cada metro da cerca paralela custa R$ 12. Ou seja, só tem uma parte da cerca paralela, porque a outra parte aqui já é margem do rio, ele não cercou a margem do rio, ok? Então, nesse caso, você vai ter 12 vezes o tamanho da cerca, né, que é o tamanho y, que a gente não sabe, mais 8 vezes o tamanho da cerca que é perpendicular ao rio, então, portanto, 8x, mais 8 de novo vezes a outra cerca também que é perpendicular ao rio, portanto, 8 vezes x também. E isso vai ser igual a, ou deve ser igual a, 3.000
840, que é o gasto total dito no problema, né? Então, 3, não vou colocar o cifrão mais, 840. Daí, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar essa conta no sentido de isolar o valor do y, né? Então, fazendo essa continha, nós faremos, então, y é igual a 3.000, 12 aqui, né? 12y, é igual a 3.840. Esse 8x mais 8x dá 16x. Passando para lá, fica menos 16x. E esse 12 passando para o outro lado, de forma a isolar o y, como ele está multiplicando aqui, nós obteremos do lado de lá 3.840 menos 16x dividido por 12. Né? Essa é a situação que nós encontramos nesse momento. Então, esse valor do y aqui, ó, que nós acabamos de achar, ele é exatamente a mesma coisa que esse y aqui. Portanto, eu vou pegar esse que é o valor do y e vou jogar no lugar desse y. Para quê? Para eu ter uma conta formada só por valores de x. Né? Então, nesse caso, eu terei a de x é igual a y, que nesse caso agora será 3.840 menos 16x dividido por 12. Isso multiplicado pelo valor do x que está aqui em cima. Ok? E fazendo a nossa conta novamente, o que a gente encontra? Esse x ele multiplica por todos os números aqui em cima. Né? Portanto, a sua resultante, a sua equação resultante, será 3. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar esse menos 16x na frente. Menos 16x ao quadrado mais 3.840x. Isso dividido por 12. Né? Claro, dá para simplificar, dá para dar uma melhorada nessa conta aí, mas a ideia é agora, a partir dessa conta, dessa coisa que nós encontramos, que é a área em função do x, só tem x agora, a intenção agora é resolver isso, né? De forma a encontrar essa situação aí como sendo uma equação, uma situação em que você vai chegar no valor máximo dessa área. Né? E o valor máximo é exatamente o y de v. Então, para melhorar isso aqui, ó, você pode distribuir esse 12 para baixo desse 16 e para baixo do 3.840. Ok? Claro, dá para simplificar, isso vocês vão fazer à vontade, mas a ideia é, a partir daqui, encontrar o valor do y de v, que é um valor que vai resultar para você no valor máximo dessa função. Ou seja, o maior valor que você vai encontrar para o x e, consequentemente, para o y. Ok? Então, vamos fazer uma tentativa depois. Na aula de sexta-feira, nós vamos levar essa em discussão. Eu estou postando essa aula hoje, na quinta-feira, né, à noite, mas se alguém tiver tempo, com certeza vai ver. E a continuação, eu tenho certeza que vocês vão conseguir dar conta. A ideia do problema mesmo era essa armação. Né? Depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar uma lida na questão e vão ver qual foi o processo de solução da questão. Que aí depois eu vou propor uma parecida para vocês conseguirem. Ok? A intenção é essa. Nós vamos investigando e vamos trabalhando para chegar no ponto final. Ok? Abraço a todos. Fica com Deus.